Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional definiu em sessão extraordinária do Conselho Pleno, realizada na última semana, os nomes das listas sêxtuplas para o preenchimento de 2 vagas destinadas à advocacia no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao todo, 14 candidatos tiveram inscrições deferidas para a seleção. Durante a sessão, cada candidato teve seu tempo regimental de 3 minutos para fazer uma apresentação pessoal em ordem definida por sorteio. Em seguida, foram sabatinados. A partir de agora, os nomes serão encaminhados para o TRF3, que reduzirá as listas para 2 tríplices. Depois, caberá ao presidente da República escolher os novos desembargadores ou desembargadoras do tribunal. Ainda durante o Conselho Pleno, a Ordem dos Advogados do Brasil definiu também os nomes da lista sêxtupla constitucional para o Tribunal Superior do Trabalho. A votação tem como objetivo preencher a vaga aberta em virtude da aposentadoria do ministro Emanuel Pereira. O procedimento de arguição avaliou o conhecimento dos candidatos sobre temas como perspectiva de gênero, desafios da Justiça do Trabalho, majoração de honorários, quinto constitucional, inteligência artificial, funcionamento virtual da Justiça e prerrogativas da advocacia. E não para por aí. O Pleno decidiu ainda os nomes da lista sêxtupla para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Durante as arguições, os candidatos responderam sobre temas como o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, as possibilidades de atuação em prol da igualdade de gênero enquanto desembargadores, os julgamentos presenciais e remotos, a garantia da sustentação oral nos tribunais superiores, a aplicação de um sistema de precedentes, além de outras temáticas. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, firmaram um termo de compromisso para a criação de acesso específico de advogados na plataforma consumidor.gov.br. O documento foi assinado durante a reunião extraordinária do Conselho Pleno. Os detalhes você acompanha a partir de agora. E firmar o compromisso para a criação de um grupo de trabalho entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a Ordem dos Advogados do Brasil para o estudo e análise de viabilidade de criação de módulo de acesso específico para advogados na plataforma consumidor.gov.br. Essa medida certamente trará ampliação da atuação da advocacia e gerará também ampliará o mercado de trabalho. Em termos de compromisso, que atende a um reclamo antigo da advocacia, que pretende ter acesso à plataforma consumidor.gov para melhor atendimento a seus clientes. Então, hoje nós firmamos esse termo de compromisso, presidente Beto Simonetti, e não tem a menor dúvida de que isto vem a favor da qualificação do exercício profissional da advocacia na área consumerista, todos aqueles que têm clientes em litígio junto aos PROCONs, e eu não poderia deixar de atender a essa demanda, sendo oriundo aqui da casa. Tive a honra de presidir a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro por 2 mandatos, e fico muito contente com isso. E atendendo ao gentil convite do presidente, vim aqui ao plenário do Conselho anunciar essa medida e assinar esse termo de compromisso com o presidente Beto Simonetti. Eu espero que já no começo do ano que vem essa funcionalidade já esteja disponível no consumidor.gov. Mudando de assunto, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, recebeu da Associação Nacional de Procuradores Municipais o prêmio Raimundo Faoro, a maior honraria da entidade. A homenagem é destinada a figuras públicas que contribuíram para o fortalecimento e aperfeiçoamento da advocacia pública. Eu digo que esse prêmio, esse reconhecimento, ele é imerecido do ponto de vista pessoal, do que se refere a mim, mas ele é justíssimo do ponto de vista e na condição
deste prêmio ser dividido com todos os senhores e as senhoras, conselheiras federais, os presidentes e as presidentes seccionais, os membros honorários vitalícios, os nossos medalhas Rui Barbosa, porque verdadeiramente quem escreve a história da advocacia no Brasil são vocês. Eu começo aqui citando que não há sucesso na advocacia se não for pelo caminho da ética, né? E essa palavra ética, presidente Simonetti, para quem vem acompanhando de perto, como eu venho, percebendo todo o seu trabalho, bem revela o trabalho que é feito aqui, não só pelo senhor, me permita, mas por todos que estão aqui presentes, né, lutando pela advocacia. E dizer que o nome de Beto Simonetti está presente na história da advocacia brasileira não é mero recurso ou retórica, né? É medida de justiça. Aliás, o seu nome se encontra nessa posição antes mesmo de ser homenageado, de ter ingressado nas bancas de direito em Manaus. Ocorre que o agraciado, José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, filho, é filho de Alberto Simonetti, que faleceu precocemente em 2008, mas mantém até hoje a condição indubitável de principal líder da história da advocacia amazonense, tendo fundado o segundo escritório inscrito na OAB e presidido a ordem do seu estado por 4 mandatos, de 1993 e 2006. A liderança e o respeito que Simonetti Filho conquistou em todo o país estão simbolizadas, por exemplo, em homenagem que lhe foi feita no Tribunal Superior do Trabalho. E a gente achou interessante destacar isso, principalmente porque foi falado ali, que o senhor Beto Simonetti é um advogado que amou a OAB e conhecia como poucos os valores da advocacia. Nacionalizar seu nome é, no mínimo, o que podemos fazer em homenagem a ele e a sua família. Ciente de tamanha responsabilidade, Beto honra as lições de seu pai e mantém esse nome vivo nas mais prestigiosas páginas da advocacia brasileira. Outra homenagem foi realizada pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. A moção de aplausos aconteceu em reconhecimento à atuação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira. Queremos aqui passar as mãos do nosso presidente, Beto Simonetti, por toda a luta travada na defesa, na valorização da advocacia criminal brasileira, o que culminou também com a realização da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira em sua 24ª edição em Belo Horizonte. Então, estamos trazendo aqui o presidente Beto Simonetti para passar as suas mãos, representando todo o Conselho Federal, uma moção de aplausos e reconhecimento ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, passar as mãos a Vossa Excelência, o presidente Beto Simonetti, em que a placa assim diz: a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ABRACRIM, através da sua diretoria nacional, tem a honra de conceder ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do presidente nacional Beto Simonetti, a presente moção de aplausos e reconhecimento pela exitosa organização e realização da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, com o tema Constituição, Democracia e Liberdades, consagrando-se oficialmente pelo Guinness World Records como o maior congresso da área jurídica em uma semana, com a participação de 21.960 congressistas no Expo Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando a advocacia criminal faz corretamente uma homenagem à resistência da Ordem dos Advogados do Brasil a partir de sua conferência, obriga-nos a refletir sobre os 55 anos do AI-5, que castrou a liberdade de expressão, que prendeu, que torturou, exatamente porque o Congresso Nacional resistira, através do voto, enfrentando a ditadura militar, resistira à cassação dos seus membros. Defendido por Bernardo Cabral, o patrono da nossa conferência. Por isso que nós temos sempre que refletir sobre o nosso papel de resistência contra todo tipo de autoridade, contra todo tipo de imposição. E quando a Ordem dos Advogados, através do presidente Simonetti, é homenageada, nós temos que sempre lembrar dos que construíram a nossa história, dos que fizeram da Casa da Advocacia
a Casa da Liberdade, a Casa da Resistência. Estamos terminando o ano, um ano vitorioso, um ano de muita luta, mas devemos sempre dizer obrigado a todos e todas e todes que resistem diariamente. Como diz a nossa lei, doa a quem doer, desagrade a quem desagradar. A ordem, ela, para além do compromisso que tem de salvaguardar a advocacia brasileira, de proteger as prerrogativas, defender as prerrogativas de forma intransigente, o seu compromisso com a sociedade brasileira vai muito além, que é a defesa intransigente, como dito por todos, reconhecida por todos e abraçada por todos, que é a obrigação de defender o texto constitucional. Esse texto, que é muito mais jovem do que nós, que sofre ataques, sofre vilipêndios, sofre emendas e remendos, mas ainda assim é o texto sagrado que tem mantido a estabilidade democrática. E a ordem e os advogados e as advogadas do Brasil são esses agentes que promovem a civilidade no Brasil. A ordem não perderá nunca, seja o tempo qual for, seja ele os tempos de chumbo, seja eles os tempos de paz. A união da ordem, a união da advocacia brasileira haverá de resistir sempre. E é por isso que nós fomos antecedidos por grandes homens e mulheres. Hoje é a nossa vez de fazer essa representação. E aqueles que nos sucederem terão a obrigação de levar esse legado adiante, de resistência, de força, para aí sim nós lutarmos sempre, como disse a doutora Claire, por um Brasil sempre mais justo, igualitário, solidário e fraterno. Viva a advocacia do Brasil, viva a Abracrim, viva a advocacia criminal brasileira. A Escola Superior de Advocacia Nacional e a Associação dos Magistrados Brasileiros entregaram as premiações aos vencedores do Concurso Nacional de Artigos Acadêmicos, 20 anos de vigência do Código Civil no Brasil. A solenidade aconteceu no Superior Tribunal de Justiça. Ao todo, foram selecionados 3 ganhadores em cada uma das 8 áreas temáticas. Algo também extremamente importante é uma concretização de uma necessária aproximação entre instituições da advocacia e da magistratura. Eu acho que essa intensificação do diálogo e do compartilhamento de projetos é algo extremamente importante, né, para o sistema de justiça. Nós precisamos criar, né, um pouco mais de empatia institucional para que nós reconheçamos os nossos problemas e situações e desafios particulares, para que nós vençamos uma grande chaga, né, que assola não só o Brasil, mas de resto todos os países, que são as vicissitudes corporativas. Né? Isso é algo muito importante, que a partir do instante que conseguimos nos compreender, nós conseguimos avançar para o que é mais importante, que é o aumento da eficiência do nosso Poder Judiciário, algo que interessa a nós todos e também à sociedade em geral. A MB não poderia ter parceiro melhor na OAB, um momento melhor do que esse, da presidência do Beto Simonetti e do Rony. Uma gestão de administração de diálogo na MB, e todos os assuntos nós compartilhamos. Beto, Rony, vamos fazer isso aqui juntos? Será que dá? Olha, eu sei, porque às vezes a magistratura e a ordem dos advogados tem alguns pontos de contato, tem alguns pontos de fricção, mas nós temos conseguido resolver tudo isso com muito diálogo, com muita conversa e como deve ser. Cada dia a nossa vida é mais corrida, né? A informática, a internet, celular absorve muito do nosso tempo, e a família, o trabalho. E é difícil tirar um artigo, uma coisa que é escrita, dependendo do artigo, você demora 1 mês, demora 2 meses, demora 5 meses. Eu estou concluindo um doutorado aí que se arrasta por 5 anos na área de educação. E minha orientadora quer que eu escreva pelo menos 2 artigos por ano. Esse ano eu só escrevi 1, então não consegui bater a meta. Sei da dificuldade,
Quero parabenizar a todos pelos artigos que mandaram, pela coragem, porque você se expõe, né? Você escreve um artigo sobre esse que vai ser lido por centenas, milhares de pessoas, você se expõe. E é preciso muita coragem. Coragem, suor, trabalho. Meus parabéns a todos. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. O representante da advocacia no CNMP e conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Rogério Varela, apresentou proposta de resolução que institui a Política Nacional de Equidade de Gênero, Étnica e Racial no Ministério Público Brasileiro. A proposição estabelece que os órgãos do MP deverão instituir políticas internas que promovam ações efetivas de igualdade entre os gêneros. A presente proposta de resolução busca enfrentar e concretizar a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, nos termos do artigo 5º, inciso 1º da Constituição da República. Com os articulados que ora se propõe, objetiva-se efetuar a igualdade de gênero, ou seja, a previsão de que todas as pessoas, independentemente de seu gênero, são efetivamente iguais sobre a ótica da Constituição, sendo essa determinação um direito fundamental indispensável à cidadania, à sociedade e ao Estado brasileiro. Com efeito, a proposição em tela visa estabelecer condições que permitam, no âmbito do Ministério Público Brasileiro, que as mulheres integrantes da carreira e servidoras da instituição possam exercer com equivalência de condições suas funções laborais e, assim, possam galgar sua representatividade nos espaços de decisão do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça realizou a primeira Semana Nacional da Regularização Tributária. O representante da advocacia no CNJ e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcelo Terto, participou do evento e destacou que, para além das negociações, o principal objetivo da ação é a mudança cultural na relação entre o fisco, os contribuintes e o Poder Judiciário, a partir de um esforço conjunto. Confira. Mudar a realidade nos impõe muito trabalho, muita paciência, muita resiliência e muita disposição, espírito aberto para ouvir o outro lado também, os dramas do outro lado. O Brasil é o país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, com baixíssimo retorno, né? Você paga, nós temos o melhor sistema de saúde pública do mundo em termos de alcance, mas de qualidade ainda gera muita litigiosidade, né? Embora custe muito para o Estado, porque há muitos desvios, há muita falta de compromisso com a continuidade das políticas públicas em diversas frentes, inclusive na saúde pública. Isso tudo precisa mudar, para que nós paguemos, assim, se for 40% da carga tributária, sabendo que pelo menos em educação e saúde nós teremos serviços públicos de qualidade, né? Então, assim, que se mude essa postura e que se esforce para que o judiciário, levando a realidade dele, que é uma realidade que interessa a toda a sociedade, possa influenciar, né, e sensibilizar todos os setores da política e da economia para que mudem, né, se rearranjem, se repensem, para que o que o CNJ propõe a partir desta semana da regularização tributária, que é simbólica, ela está até fora da data, mas porque a gestão do ministro Barroso começou já em setembro, né, doutora? Já depois da data programada para a primeira semana da regularização tributária. Foi sancionada pelo presidente da República a lei que confere exclusivamente à OAB a competência de discutir infração ética da advocacia. A lei decorre do projeto 4727 de 2020, que propôs extinguir a possibilidade do judiciário aplicar multas a advogados que abandonassem o processo penal. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Confira. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, conseguimos retirar do ordenamento a única hipótese que havia de punição de advogados pelos juízes. Fica, assim, assegurada a plena exclusividade da OAB na disciplina da condução do advogado. Também fica assentado que o cidadão representado pelo advogado não é menos importante do que o Estado juiz. O beneficiado final é o cidadão que, representado pelo advogado, não pode ser subjugado pelo Estado julgador.
A defesa tem que ser ampla e altiva. Aplicar multas ao advogado significa apequenar o cidadão. Fecha aspas. Mais detalhes você confere lá no nosso site em oab.org.br. Acesse e fique por dentro. Ainda no quadro Advocacia em Pauta desta semana, nós vamos destacar a entrevista da vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Nacional, Gisele Cravchinchim, ao portal Migalhas. Na ocasião, ela falou sobre a reforma para a aposentadoria especial. É importante a gente lembrar que com a reforma a gente teve a inclusão da idade mínima ou uma regra de transição com pedágio e também o cálculo de um coeficiente de 60% mais 2 e não mais de 100% para o benefício de aposentadoria daquele trabalhador que está exposto a agentes nocivos à saúde. A gente dialogou sobre isso e trouxe uma proposição para uma atuação do Conselho Federal, que já vem atuando, mas reforçar a importância dessa atuação para proteger o trabalhador brasileiro. Com a reforma, o que aconteceu é que vale a regra que lá está até que uma lei venha a regulamentar e pode regulamentar diferente. Então a gente tem uma oportunidade agora de melhorar, talvez de um diálogo mais profundo com a sociedade, audiências públicas, uma até já aconteceu na Câmara, mas que a gente possa repensar a aposentadoria especial não só no enfoque econômico, mas também no enfoque da saúde do trabalhador e das consequências dessa imposição de uma idade mínima que já foi tirada lá atrás, mas que agora voltou e que pode causar o quê? Que a pessoa continue trabalhando e que não consiga se aposentar especial, mas acabe se aposentando por invalidez ou gerando uma pensão por morte, porque o trabalhador não consegue chegar até o final da sua vida numa atividade com exposições como de minerador de subsolo, né? Ou com alguns agentes muito danosos e mesmo aqueles que são de 25 anos, como ruído, enfim, eles afetam muito a saúde do trabalhador e ele precisa desse cuidado na legislação. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da 10ª Conferência Estadual da Advocacia Paraibana. Na ocasião, ele frisou a importância de uma das principais bandeiras de sua gestão, a interiorização da advocacia. A nossa luta, caros colegas e caras colegas, é para que toda advogada e todo advogado permaneçam em nossos quadros e sejam bem-sucedidos em suas atuações. E possam exercer a nossa honrosa missão sem sofrer quaisquer tipo de violações. Os resultados positivos da nossa Conferência Nacional dialogam diretamente com o tema desta conferência: conectar futuros. É repactuar o nosso compromisso com as prerrogativas da advocacia, com o aperfeiçoamento e com a interiorização do sistema OAB, com a apropriação de novas tecnologias a favor da nossa profissão. A agenda de um futuro que nós almejamos é alicerçada na indispensabilidade da advocacia para a manutenção do Estado de Direito. Por isso, trabalhamos cotidianamente por uma advocacia forte, uma advocacia livre, uma advocacia autônoma. Minha queridíssima e prezada advocacia paraibana, saibam que para o Conselho Federal é uma satisfação presenciar mais uma conferência voltada para a capacitação e integração de nossa classe. Hoje criamos um espaço com juristas e profissionais liberais envolvidos nos múltiplos ângulos dos desafios para o desenvolvimento econômico, social e institucional da Paraíba. Estou certo de que sairemos daqui ainda mais fortalecidos e encorajados para as lutas cotidianas da advocacia. Por isso tenho certeza de que será uma excelente oportunidade de qualificar nossas perspectivas sobre os temas abordados neste evento. Nós estamos aqui todos, e todo o sistema da OAB só existe em função de ajudarmos a cada vez mais garantir a valorização da advocacia, respeito às nossas prerrogativas e a defesa de temas sociais comuns de interesse de toda a comunidade, que é uma função social que também nos é delegada, que nos é, de certo modo, imposta como ônus social. E é por isso que a OAB da Paraíba existe. Existe em função de todas e todos que fazem o universo de mais de 30 mil advogados inscritos que temos em nosso estado, cerca de 21 mil advogados atuantes, e que devem e buscam encontrar na OAB o espaço amigo e o espaço de apoio à sua atividade e à sua atuação.
E para isso e por isso nós existimos. Para poder servi-las e servi-los. Não para servir-nos, mas para servir a advocacia e nesse serviço buscar fazer com que possamos ajudar-nos nestes tempos de tantas transformações a descobrir as habilidades e competências necessárias ao bom, eficaz exercício profissional, ético exercício profissional e juntos unirmos esforços na luta a favor da advocacia e do Estado democrático de direito. E não para por aí. O YouTube da Ordem também transmitiu a última edição dos debates previdenciários com o tema Contribuições em Atraso. Vamos ver. Uma das principais dúvidas assim, que eu recebo é: professora, fulano trabalhou de 2000 a 2002, vale a pena ele recolher em atraso? Ou ele pode recolher em atraso? Daí eu falo, gente, quem vai responder isso inicialmente é o teu planejamento. Depois que você fez o cálculo considerando essa possibilidade de recolhimento, é que daí você vai ver se ele cumpre ali os requisitos, se ele tem documento, se o cliente está disposto a investir aquele valor, né, a pagar aquele montante ali. Então, para responder isso aí, eu sempre falo, primeiro faz planejamento, porque não existe o recolhimento em atraso, pelo menos não é indicado o recolhimento em atraso ali, né, sozinho, ali no INSS. Você tem que ter um objetivo bem claro e específico do porquê você vai fazer essa contribuição em atraso. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!